Olá, meu nome é Jerusa Arruda. Hoje nós vamos falar sobre a Idade Média na disciplina História do Direito. Vamos lá? A primeira questão que nós vamos colocar para vocês são os períodos e o que vem a ser esse período da Idade Média. A Idade Média ela se divide em dois períodos. Do século V ao X, nós temos a Alta Idade Média, onde há o auge desse momento histórico, com o apogeu da Igreja Católica e o regime feudal, e a Baixa Idade Média, que vai do século XI ao século XV, onde nós temos o declínio desse processo feudal e do enfraquecimento da Igreja como um todo. Então, esse é um período tradicional que vai do ano 476 depois de Cristo até a queda do Império Romano do Oriente em Constantinopla no ano de 1453. Então, a Idade Média ela representa uma série de contribuições para o direito de um modo geral, inclusive aqui no nosso país. Inicialmente, nós temos que observar aqui, entre esse período de 476 depois de Cristo, com a queda do Império Romano do Oriente, até 1453, quais são as características tanto da Alta quanto da Baixa Idade Média, nos seus períodos históricos. A Alta Idade Média, nós temos a invasão dos povos bárbaros, há uma descentralização política, a sociedade ela é basicamente na sua infraestrutura rural, há uma forte tendência na questão da vassalagem, na relação que se estabelece entre os vassalos e os senhores feudais, e uma consolidação como poder da Igreja Católica. Isso vai do século V ao século X, como dissemos aqui inicialmente. Na Baixa Idade Média, nós temos o processo das cruzadas, que são as guerras santas. Há um renascimento do comércio, então a estrutura que antes era basicamente rural, ela passa a ser urbanizada. Nós temos um declínio no feudalismo, com a insurgência de novos modelos na sociedade, como por exemplo a questão dos burgueses. Então nós temos um processo de transição, né, entre um sistema rural, com o fortalecimento da igreja e do regime feudal, para o fortalecimento do comércio e da burguesia neste período. Vamos ver alguns conceitos aqui dentro desse processo do feudalismo. O que é a Idade Média? Ela é constituída como um modo de produção rural, né, e que tem no feudo a sua principal referência. O feudo se dá na relação entre quem é o proprietário e ele que detém esses privilégios, em razão de quem trabalha, quem que vai ser corresponsável dentro desse processo de produção. Então, o feudalismo ele é um sistema político e econômico que vigora na Idade Média, e aqui nós estamos referindo à questão da Idade Média ocidental. Então, o feudalismo foi um modo de organização social e política baseado nas relações servo-contratuais. Então, predominou durante todo esse período esse processo de relação entre as pessoas. Originalmente, o feudalismo vem da fusão de duas culturas, né? A cultura bárbara, chamada dos povos germânicos, que nós vamos ver aqui na sequência, e a referência do direito romano. Então, nós temos duas referências aqui, e a soma dessas duas referências, leia-se regime feudal e Idade Média. A civilização romana ela contribui com a estrutura dos feudos, então cada feudo é uma sociedade estamental, e ele tem o seu próprio regime político e jurídico. O sistema de colonato, que é um sistema de servidão, as pessoas trabalham uma vida inteira, elas são beneficiadas, digamos assim, com uma porção de terra e ficam servindo ao senhor feudal durante toda a sua vida. E a referência do cristianismo. Os povos germânicos, o sistema é o comitatus, que é um sistema de lealdade, de benefício, ou seja, a recompensa pelo uso da terra, e trata-se de um direito consuetudinário, ou seja, a referência às fontes principais do direito da Idade Média são os costumes e as tradições. A organização social no feudalismo. Como eu falei, é uma sociedade estamental, ela é estratificada e ela é formada por três categorias sociais: o clero, a nobreza e os servos. O clero ele diz respeito a um poder ideológico, onde a igreja associa a terra, poder político e o poder ideológico, e coloca para os servos que cada pessoa deverá expiar os seus pecados aqui na terra para obter a salvação eterna. A nobreza, ela diz respeito, tem uma tarefa principal, que é proteger, defender o feudo e as pessoas,
e ele associa os elementos do poder político com a ascensão à terra. Os servos, eles têm várias obrigações, dentre elas a corveia, a talha, as banalidades, que nós vamos ver o que são cada uma delas, e os vilões, que eles são pessoas consideradas quase servos, porém eles têm menos obrigações. Então a sociedade estamental, a organização social no regime da Idade Média, era formada pelo clero, pela nobreza, pelos servos e vilões. O clero. A igreja, na Idade Média, ela é detentora de um poder espiritual e ela tem um grande poder. Inclusive, nesse período da Idade Média, há uma referência, na verdade, não há uma distinção entre o que é jurídico e o que é religioso. Então, religiosidade e questões jurídicas, elas meio que se entrelaçam. O clero mais à frente, a igreja, o direito canônico, é um outro elemento que aparece muito forte no período da Idade Média. Então, a primeira referência de direito que nós temos é o direito feudal e a segunda é o direito canônico. O clero possuía essa importância e ele se dividia em alto e baixo clero. Então, o alto clero significava aquelas pessoas, os bispos, os padres, os papas, que eles ficavam na parte da referência dentro da Igreja Católica, eles não se misturavam com os fiéis. E o baixo clero eram os padres, aqueles que lidavam com o cotidiano das pessoas e que se relacionavam com o que se chama de vida pagã. Além do clero, nós temos uma outra camada social, que é a nobreza. Então, os nobres, eles compunham a parte da sociedade formada chamada de classe nobiliárquica. Eles poderiam assumir alguns cargos políticos e eram aqueles que ficavam à frente. Eram os reis, eram os bispos, eram os príncipes e as pessoas da alta sociedade, e que elas tinham um poder político muito forte nesta época. Como é que se processava, além da existência das duas outras classes sociais, como a nobreza e o clero? Nós temos os servos. Então, a servidão era um status legal e econômico de pessoas que trabalhavam no campo do regime feudal, e os servos, eles eram trabalhadores rurais, estavam o tempo todo vinculados à terra. A diferença básica entre a servícia e a escravidão é de que o servo ele não era propriedade do senhor feudal. Então, no mais, eles viviam, essa servidão implicava em trabalhar uma vida inteira de forma forçada nas terras dos senhores. Então, e esse trabalho, eles pressupunham a existência de trabalhos relacionados com a agricultura, a silvicultura, o transporte que fosse por terra e por rio, e também o artesanato e mesmo a manufatura. Então, a diferença entre a serviço e a escravidão é de que os servos eles não eram proprietários dos senhores feudais. Então, as principais obrigações dos servos consistiam que nós temos uma relação, e nós vamos apresentar o que é cada uma delas. O que era a corvéia? Aqui são obrigações dos servos. A corvéia era o trabalho compulsório nas terras do Senhor. Então, todo servo, ele obrigatoriamente viveria uma vida inteira trabalhando para o senhor feudal. Uma outra obrigação era a talha, ou seja, parte da produção do servo deveria ser entregue ao senhor feudal, 1/3 da sua produção. Uma outra obrigação era a banalidade, que era um tributo, ou seja, todo instrumento que o servo utilizasse, né, para fazer os seus serviços, eles eram de propriedade do senhor feudal, e o uso dessas ferramentas deveria ser pago através de um tributo chamado de banalidades. Uma outra obrigação era a captação, ou seja, era um imposto pago por cada membro da família, ou seja, cada pessoa no grupo familiar pagava uma captação. Então, chamava-se por cabeça, era um imposto pago por cada membro da família existente. Ou seja, se sua família tem 5 pessoas, 5 porções por cabeça. Se a sua família tinha 10, e assim sucessivamente. Uma outra obrigação era o tostão de Pedro ou dízimo, ou seja, 10% da produção do servo era capitaneado para a igreja. Uma outra obrigação era o censo, que era um tributo cobrado dos vilões, que eram as pessoas livres que viviam na vila, por isso daí chamado de vilões. Então era um tributo que os vilões deveriam pagar em dinheiro para a nobreza. Uma outra obrigação, além da corveia, da talha, da banalidade, da captação, do tostão de Pedro, era o censo, né? Então, além desses, nós temos a taxa de justiça. O que era a taxa de justiça? Os servos dos vilões, eles tinham a obrigação de pagar para serem julgados no tribunal, ou seja, você era acusado de alguma coisa,
E para que você tivesse o direito de ser julgado, você tinha que pagar por isso. Então, a justiça ela era uma justiça paga. Além disso, havia o formagiare, que significa que quando o nobre resolvia se casar, todo servo era obrigado a pagar uma taxa para cuidar do casamento. Então, todo casamento que ocorresse entre os servos deveria ser aceito pelo suzerano e isso era pago. Uma outra obrigação era o albermagem. A albermagem era a obrigação do servo em hospedar o senhor feudal, caso fosse necessário. E por fim, havia a mão morta. A mão morta era o pagamento de uma taxa para permanecer no feudo da família servil. Então, essas são algumas das principais obrigações que os servos tinham que pagar, tanto ao clero quanto à nobreza. Na Idade Média, a organização da política se dava da seguinte maneira: a sociedade feudal ela se estruturava basicamente num regime de dependência pessoal, que se chama de vassalagem. Então, muito embora o vassalo, o servo, ele não fosse propriedade do senhor feudal, ele deveria ficar uma vida inteira se submetendo às vontades do senhor feudal. Então, o senhor feudal também é vassalo de outro senhor e assim sucessivamente. Cada escala de vassalagem pagava um tributo à escala superior. No sistema feudal se chama de um poder fragmentado. O que isso significa? O senhor feudal ele representaria a classe nobiliárquica, que era detentora das terras. Ela era dividida por diferentes títulos. Então, a autoridade era exercida pelo senhor feudal na prática, era superior à dos reis. Então, portanto, nesse sistema, um poder fragmentado, cada feudo ele tinha sua própria infraestrutura e os feudos, de um modo geral, eles somavam esse fragmento de poder. Então, era um poder político descentralizado. A organização econômica, como dissemos no início aqui, tratava-se principalmente na Alta Idade Média, de uma cultura rural. Então, a economia agrícola era de alto abastecimento, a produção do próprio feudo era feita pelo próprio feudo. Havia também uma economia de subsistência, só se produzia o que se comia, não há produção de excedentes. Por isso que nós observamos que o comércio ele só começa a insurgir a partir da Baixa Idade Média, porque o excedente que vai sendo acumulado ele precisa ser distribuído, e essa distribuição se dá através do comércio. Dentro desse processo, há uma referência a ser feita com relação à monarquia inglesa. Então, nos primórdios da Idade Média, na região chamada de Bretanha, ela foi invadida pelos anglos e saxões, daí chamado de povos bárbaros. Então, e povos bárbaros de origem romana significa todo aquele que não fosse cidadão romano. No século XI, cerca de 1060, os normandos da França invadiram as Ilhas Britânicas, liberada pelo rei Guilherme, chamado de o Conquistador. Então, na Batalha de Hastings, no dia 14 de outubro de 1066, chegou, enfim, a hegemonia dos anglo-saxões na região. Então, esse é o início da formação da monarquia inglesa na Idade Média. Então, a formação da monarquia na Idade Média tem uma referência interessante aqui, que nos reporta a Carta Magna, de 1215. Então, no reinado do João Sem Terra, que vai de 1199 a 1216, o João Sem Terra era irmão do Ricardo Coração do Leão, houve um enfraquecimento da autoridade real. Então, após ser derrotado em conflitos com a França e com o papado, João Sem Terra foi obrigado a assinar a chamada Magna Carta. Então, a Magna Carta ela estabelecia que o rei só poderia criar impostos depois de ouvir o Grande Conselho. Então, a Magna Carta é até hoje uma referência, né, para o direito, não só o direito no Brasil, mas o processo constitucional, que foi o primeiro documento em que um monarca, um soberano, se submetia por escrito ao compromisso com a parcela da sociedade. Então, até hoje, o sistema que existe na Inglaterra é de uma monarquia parlamentarista. Então, o que foi a Magna Carta? É um documento de 1215 que limitou o poder dos monarcas da Inglaterra, especialmente do rei João Sem Terra, que o assinou, impedindo assim o exercício de um poder absoluto. O documento garantia certas liberdades políticas inglesas e continha uma disposição que tornava a Igreja livre da ingerência da monarquia, reformava o direito e a justiça e regulava o comportamento dos funcionários reais.
Então esse documento é super importante, além de criar um freio no exercício do poder monárquico, mas abriu portas para uma ampliação do poder da Igreja na Idade Média. Então, no século XIV, os ingleses eles prolongavam as antigas disputas territoriais com a França na região comercial dos Flandres. Temos aí o que se chama da conhecida Guerra dos 100 Anos, que ocasionou uma série de problemas, inclusive nesta época, nesse período da Guerra dos 100 Anos, esse conflito provocou um processo de empobrecimento que atingiu seu auge com a chamada pandemia da peste negra, que atingiu toda a Europa e dizimou mais de 1/3 da população europeia na época. Então, consequentemente, o poder nobiliárquico se enfraqueceu e diversas revoltas camponesas agravaram esse processo de declínio na Idade Média. Então, após a expulsão dos britânicos do rei Carlos XVII, temerosos de uma forte aliança popular entre Joana d'Arc e a população camponesa, ela foi entregue aos ingleses. Então, Joana foi morta e queimada na fogueira em 1430 sob acusação de bruxaria. No ano de 1453, a Guerra dos 100 Anos terminou com a assinatura do Tratado de Paz entre França e Inglaterra. Então, aqui nós temos o encerramento do período da Idade Média, no ano de 1453. Então, o feudalismo ele tem essa contingência, né, de ser um modo de organização social e político de servidão, que tem origem na decadência do Império Romano, e isso predomina a insurgência, o surgimento forte da questão da Idade Média. Então, com a decadência do Império Romano, as invasões bárbaras, então, na Idade Média surge esse novo modelo de organização social, política e jurídica. Então, com as reformas culturais ocorridas na época, nesse meio tempo, começa a surgir uma nova organização econômico-política chamada de feudalismo. Conceitualmente, o feudalismo, portanto, é um modo de produção que vigorou na Europa ocidental durante a Idade Média e que se caracteriza pelas relações servis de produção. Além da questão da forte influência da Igreja Católica, da questão do reforço, a ideia de vassalagem do modelo feudal, temos aqui uma referência ao direito canônico. É um direito da Igreja Católica, diferente do que havia com o direito feudal, que era costumeiro, consuetudinário, é um direito escrito e formal. Esse direito foi importantíssimo durante a Idade Média, muito por causa da própria importância da Igreja, muito por ser um direito escrito. Então, o direito canônico tem essa grande importância em ser um direito da Igreja Católica, mas ele era um direito escrito. O fato de ser escrito, ele dava a este direito primazia em muitos locais da Europa, visto que a oralidade imperava no período em que havia um alto índice de pessoas analfabetas. Então, essa é uma referência importante. Tanto que mais no finalzinho, uma grande contribuição do Lutero foi justamente traduzir a Bíblia do latim para o alemão. Então, as fontes do direito canônico são o ius divinium, que era um conjunto de regras que podem ser extraídas da Bíblia, e é um escrito dos escritos dos doutores da Igreja, a própria legislação canônica, que é formada pelas decisões dos concílios, e os escritos dos papas, os costumes e os princípios recebidos do direito romano. Então, as regras do direito canônico e os divinos, né, as decisões e a legislação canônica, de modo geral, e os costumes e princípios formavam um conjunto das fontes do direito canônico na Idade Média. Então, a Igreja medieval, como dissemos já inicialmente, ela tem duas estruturas, chamadas de clero regular e do clero secular. Então, o clero regular é o alto clero e o clero secular é o baixo clero. O clero regular, ele vivia de forma isolada em relação aos fiéis, não tinha nenhum contato com a população, e o clero secular, o baixo clero, eram justamente aquelas pessoas dentro da igreja que tinham a atribuição de viver em contato com o mundo mundano e com os fiéis de modo geral. A Igreja Católica, ela criou o Tribunal da Santa Inquisição, né? Então há um processo de julgamento das pessoas consideradas hereges que vão de encontro aos interesses da Igreja Católica. Então, o que foi a Inquisição? A Inquisição é um grupo de instituições dentro do sistema jurídico da Igreja Católica Romana, cujo objetivo é combater principalmente a heresia.
Foi criado então o Tribunal da Santa Inquisição, ou Tribunal do Santo Ofício, em 1231, pelo Papa Gregório IX, e a missão desse tribunal era perseguir e julgar crimes de heresia, fora ser coordenado pelos padres dominicanos. Então, o Tribunal da Santa Inquisição, ele tinha o objetivo de através do temor e do medo, fazer com que as pessoas se submetessem aos desígnios da Igreja. Então, todo aquele que fosse considerado herege, que fosse contra o tribunal, contra os cânones e os ditames da Igreja Católica, essas pessoas seriam então julgadas pelo Tribunal do Santo Ofício. A Idade Média e os grupos sociais, portanto, como dissemos aqui desde o início, trata-se de uma sociedade trinitária. Então, o clero, a nobreza e os servos. O clero seriam aqueles que oram, a nobreza seriam aqueles que lutam e os servos seriam aqueles que trabalham, dentro do sistema de servício, um respondendo ao outro, tendo no topo a Igreja Católica. Então, o poder da Igreja Católica é um poder político descentralizado, ou seja, cada feudo tinha suas próprias leis e regras impostas pelo senhor feudal. Primeira questão. O poder centralizado era exercido pela Igreja, cujo chefe supremo era o Papa. E os valores, as crenças, as noções de verdade, de certo e de errado, de bem e do mal, eram determinados pelos ensinamentos católicos. Então havia um entrelaçamento, restrito entre Igreja e Estado. Então, o que mais a tempo fosse discutido, é um princípio que norteia inclusive a nossa Constituição, é o princípio do poder laico. Então, o Estado, o que é de um lado de interesse da Igreja, o que é de lado de interesse do Estado. Então, é o princípio chamado de laicismo. Nesta época, Igreja e Estado andam juntas. Então, não há uma separação das responsabilidades do que é da Igreja e do que é do Estado. Então, clero, nobreza e camponesa, como é que isso funcionava? Então, o clero, eles comandavam os mosteiros e os feudos da Igreja. Aí nós temos o alto clero e o baixo clero. Existem alguns filmes, inclusive, que espelham muito bem essa época, como O Nome da Rosa, O Físico, são alguns exemplos que eu cito aqui. Então, a nobreza mantinha entre si o sistema de suzerania e vassalagem, através do senhor feudal e dos cavaleiros, e os camponeses eram grupos mais numerosos, se dividiam em servos, que era o principal tipo de trabalhador na época, e eles não tinham liberdade de locomoção e deveriam pagar uma série de tributos, como vimos aqui, e viver toda uma vida abrigados num determinado feudo, e podiam ser obrigados também a viver em alguns castelos. Então, nós vemos aqui a infraestrutura. Então, a nobreza e o clero formavam a aristocracia na Idade Média, eram eles e só eles que exerciam cargos políticos, eles tinham isenção de impostos e recebiam pensões. O terceiro estado era formado pela burguesia, né, que era um grupo de pessoas que ascenderam a partir principalmente do advento da urbanização do comércio. O povo, que era formado por camponeses, e essas pessoas pagavam impostos e eram excluídas de todo e qualquer poder político. Então, as leis eram separadas pelo Estado, privilegiando a quem? A aristocracia. Então, isso deu margem a uma série de disputas de interesse pelo terceiro estado, pela burguesia, que ficavam de fora de todo esse processo. Então, ao lado nós vemos aqui essa pirâmide um pouco mais organizada. Nós temos, portanto, o rei, o primeiro estado, que é formado pelo clero e baixo clero, cerca de 120 mil pessoas. O segundo estado, que é formado pela nobreza de sangue e nobreza de espada, cerca de 350 mil pessoas. Então, esse grupo, entre o primeiro e o segundo estado, somente eles é que têm privilégios tributários e jurídicos. Na base dessa pirâmide, nós temos o terceiro estado, que é a burguesia e o povo, são os sanculotes e camponeses, cerca de mais de 24 milhões de pessoas. Essa é a estrutura da Idade Média. Então, quais são as características desse modelo medieval, social, político e jurídico? Primeiro, é uma sociedade descentralizada, né? Ou seja, há uma nobreza feudal, cada feudo tem sua infraestrutura. É uma economia agrícola baseada na ruralização e quase sem existência de moeda. O que prevalecia inicialmente era o sistema de trocas, ou chamado de escambo. É uma sociedade estamental, ou seja, é estratificada sem quase nenhuma possibilidade de mobilidade, ou seja, você nascia, vivia e morria na mesma camada social. Uma outra característica era uma cultura influenciada pela Igreja, é chamado de período das trevas ou da ignorância.
não porque não havia uma produção cultural, mas pela restrição de acesso que ficava apenas a um grupo social na época, e principalmente da igreja. E a prevalência da religião cristã, representada pelo papado, não esqueçam isso. Além do direito feudal, do direito da Igreja Católica, nós temos o direito germânico, né, que aqui é uma preponderância do sentido do direito comunitário. O direito germânico era um sistema jurídico próprio, instituído pelas nações chamadas de bárbaras, que dominaram a Europa após a queda do Império Romano do Ocidente. Então, predominava o direito fortemente impregnado de um sentido de comunitário. Então, considerava que o estatuto legal da pessoa era uma prerrogativa desta, determinada por sua precedência e nacionalidade. Então, há uma negação total ao princípio da territorialidade. Pelo sentido de preponderância comunitária, não havia o que se chamava de propriedade privada. Nesse período, a gente tem que fazer referência ao que são os bárbaros e as referências das invasões bárbaras. O que é o bárbaro? Qual o conceito de bárbaro? Segundo os romanos, eram todos aqueles que não se incluíam propriamente como cidadão romano. Então, a origem dos povos bárbaros significa dizer que estes bárbaros, descritos pelos romanos, eram os povos que viviam às margens da cultura grego-romana clássica, ou seja, quem não fosse considerado cidadão grego ou cidadão romano eram considerados, portanto, oriundos de povos bárbaros. Então, esses povos de origem indo-europeia, eles se organizavam socialmente em tribos, comungavam de um modo produtivo baseado na propriedade coletiva, ou seja, não havia propriedade privada, e praticavam cultura natural. Espiritualmente, eles eram politeístas e cultuavam os seus antepassados, ou seja, eles tinham vários deuses. Quem são esses povos bárbaros, ou povos germânicos? São aqueles que estão fora da fronteira, sem uma cultura grego-romana. Principais grupos germânicos: os suevos, os lombardos, os teutônios, os francos, os godos e os anglo-saxões são alguns deles. A economia era agropastoril, havia pouco comércio e uma ausência de moeda, não havia uma escrita, então também é um direito consuetudinário. Eles eram politeístas, cultuavam vários deuses, não havia inicialmente propriedade privada, o poder político era exercido pelos guerreiros. O direito se baseava na tradição, ou seja, o conhecimento jurídico eles passavam através da tradição, não havia um direito escrito, e os laços de dependência entre os guerreiros, que era chamado de comitados. Então, era o esboço geral do que seriam os povos bárbaros à época da Idade Média. Então, quem são os germanos dentro desse processo? Para que a gente possa entender a questão do direito germânico. Os germanos, entre os povos bárbaros, os germanos foram os mais significativos para a formação da Europa Ocidental. A organização política dos germanos era basicamente simples. Em época de paz, eram governados por uma assembleia de guerreiros, formada pelos homens da tribo em idade adulta. Então, os germanos eles tinham uma estrutura muito simples. Ou estavam guerreando, nesse caso os guerreiros assumiam a ordem política, ou quando não estavam guerreando por um conselho. Então, os reinos germânicos. O conceito de bárbaro veio dos romanos, como dizemos aqui, houve as invasões, e os germanos foram aqueles que aceleraram o processo de degradação do mundo romano. Então, eles são responsáveis, em virtude das invasões que foram ocorridas na época romana, a transição do processo do fim da Idade Antiga para o início da Idade Média. Eles localizavam-se na região da Germânia, norte do Império Romano, viviam em aldeias, eram povos guerreiros, né? Havia uma relação de reciprocidade de interesses entre esses povos. As leis, em função do sistema consuetudinário, eram leis orais, baseadas nas tradições e nos costumes. As tribos germânicas eram politeístas, os deuses que adoravam representavam, portanto, as forças da natureza. Daí se dizer que é um direito natural. Principais povos: os lombardos, eles invadiram a região norte da Península Itálica. Os anglos e saxões penetraram e instalaram-se no território da atual Inglaterra. Os burgúndios estabeleceram-se no sudoeste da França, e os visigodos instalaram-se na região da Gália, Itália e Península Ibérica, né? Então, eles foram uma representação da chamada arte visigótica. Então, esses são os principais povos bárbaros da época da Idade Média.
O direito germânico, portanto, primitivamente, ele não era composto de leis escritas. Falamos aqui, é um direito consuetudinário, baseado nos costumes. Então, o direito germânico era caracterizado pela vingança privada, que se chama em geral significa fazer justiça com as próprias mãos, né? Então, a gente poderia resgatar um pouco daquele princípio do olho por olho, dente por dente, da época do Hammurabi. Então, era um direito caracterizado pela vingança privada, estava sujeito à reação indiscriminada e à composição. Só mais tarde foi ampliado o talião, por influência do direito romano e do direito cristão. Uma outra característica do direito germânico era a ausência de distinção entre o crime que é dolo, culpa e caso fortuito. No direito, o dolo significa dizer quando alguém pratica o crime é porque ele tem intenção com o resultado. A culpa significa dizer que, muito embora não se tenha vontade de se praticar o ato, de se buscar um resultado, a pessoa pode cometer um crime por negligência, por imprudência, por imperícia. E tem situações outras que independem da nossa vontade e acaba acontecendo, como no caso da legítima defesa e do estado de necessidade. No entanto, o direito germânico ele não fazia distinção entre o que era um crime doloso, crime culposo ou caso fortuito. Então, a punição do autor do fato era sempre em relação ao dano que ele causasse ao terceiro, né? Então, se por exemplo, o princípio do olho por olho, dente por dente, é de que à medida do dano que você recebesse, você poderia se vingar do outro na mesma medida. Trazendo isso para o direito brasileiro, ninguém pode fazer justiça com as próprias mãos. Existe, salvo engano, no artigo 384 do Código Penal, o tipo penal chamado exercício arbitrário das próprias razões. Ou seja, a ninguém é permitido fazer justiça com as próprias mãos. A exceção a esta regra, como exemplo, nós poderíamos trazer a legítima defesa. Mas, via de regra, ninguém pode fazer justiça com as próprias mãos, sob pena, no caso do direito brasileiro, de estar cometendo o crime chamado de exercício arbitrário das próprias razões, o que não se aplicava aqui ao direito germânico da Idade Média. Vamos lá? Como é que você provava que era inocente? Havia prova de inocência. O ponto interessante do direito germânico eram chamadas ordalhas ou juízos de Deus. Estas eram provas a que eram submetidos os acusados que se passassem por elas incólumes eram considerados inocentes. Como é que você provava que era inocente pelas ordalhas ou juízos de Deus? Um exemplo. Vamos supor que você está sendo acusado de algum tipo de crime, então você é colocado dentro de um local com água fervente, eles colocam você dentro disso aí, e se você sair sem nenhuma sequela, ou se as feridas forem curadas sem nenhuma cicatriz, significa que você é inocente. Ou então você era colocado em ferro com brasa, dentre outras coisas. Ou seja, Deus é quem iria dizer se você era inocente ou não. Havia, além das ordalhas ou juízos de Deus, os chamados duelos judiciários, nos quais os litígios eram decididos através de uma luta. Por exemplo, no duelo de espadas, quem morreu significaria que ele era culpado e quem saísse vencedor significaria que ele era inocente. Então, essas são chamadas provas de Deus, as ordalhas, os juízos de Deus e os duelos. Partindo agora para o encerramento da nossa aula por hoje, a que se referia a questão das leis e costumes. Os germanos eles não tinham lei escrita, as leis da cultura romana eram transmitidas de forma oral. O direito germânico, por sua vez, era consuetudinário, ou seja, baseava-se no costume. Cada comunidade tinha leis e costumes próprios, e se alguém fosse acusado de um crime, poderia provar sua inocência por meio dos duelos de espadas. Se vencesse, era considerado inocente, pois a vitória era um sinal de que os deuses estavam com ele. Em resumo, o direito na Idade Média, ele é uma representação de um sistema, tanto na alta como na baixa Idade Média, onde se destaca o direito feudal, que era exercido pelos senhores feudais, o direito canônico da Igreja Católica e o direito germânico. São três os direitos que transitam na Idade Média e que vão estabelecer os parâmetros daquela época
e que chegam, influenciam boa parte da Europa Ocidental e alguns países como o Brasil, entre outros. Ficamos por aqui e até a próxima aula.